Imagine por um instante uma criatura com 4 rostos: o de um homem, o de um leão, o de um touro e o de uma águia. 4 asas cobrindo seu corpo, olhos espalhados por toda parte e rodas gigantescas girando ao seu lado, cheias de olhos que observam cada movimento da criação. Agora, imagine outra criatura, envolta em chamas, com 6 asas ardentes, gritando sem parar diante do trono de Deus: Santo, Santo, Santo. E a cada palavra, as colunas do templo estremecem e o universo inteiro treme. Isso não é cena de filme de terror, isso não é fantasia. Isso está escrito, com todas as letras, na Bíblia Sagrada. Se você cresceu achando que anjos são bebês gordinhos com asas pequenas tocando harpa nas nuvens, prepare-se, porque o que as Escrituras realmente descrevem sobre querubins e serafins vai mudar para sempre a sua visão do mundo espiritual. Eu sou o Guilherme, e neste vídeo a gente vai mergulhar fundo na verdadeira hierarquia dos anjos segundo a Bíblia. Então, se inscreva no canal, ative o sininho e vem comigo, porque essa jornada vai ser impressionante. Antes de tudo, precisamos entender uma coisa. O que a arte renascentista nos ensinou sobre anjos está, em grande parte, errado. Pintores como Rafael e Michelangelo popularizaram a imagem daqueles querubins bebês rechonchudos, os famosos putti, que aparecem em quadros, cartões de Dia dos Namorados e até em decoração de casamento. Mas a verdade é que essas imagens não têm absolutamente nada a ver com o que a Bíblia descreve. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa simplesmente mensageiro. Mas aqui está o ponto crucial: nem todo ser celestial é um anjo no sentido estrito. A Bíblia apresenta uma verdadeira hierarquia, uma estrutura organizada de seres espirituais, cada um com uma função específica, com uma aparência específica e com um nível de proximidade diferente em relação ao trono de Deus. Os teólogos, ao longo dos séculos, tentaram organizar essa hierarquia de várias formas. A mais famosa é a de Dionísio, o pseudo-areopagita, que dividiu os anjos em 9 ordens, agrupadas em 3 esferas. Mas hoje a gente vai focar no que a Bíblia realmente diz, e não apenas na tradição. E vou te adiantar, os 2 seres mais impressionantes, os mais poderosos, os que estão mais próximos de Deus, não são chamados de anjos. Eles têm nomes próprios: querubins e serafins. E é sobre eles que vamos conversar em profundidade agora. Mas antes, me responde aqui nos comentários. Você sabia que querubins não são bebês? Eu quero muito saber a sua resposta. Vamos começar pelos querubins. E eu te peço, esquece tudo o que você viu em pintura religiosa, porque a realidade bíblica é completamente diferente. A primeira aparição dos querubins na Bíblia é em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Depois que Adão e Eva foram expulsos do Éden, Deus colocou querubins, no plural, junto com uma espada flamejante que girava para todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Repara bem, a primeira função bíblica dos querubins é guardar. Eles são guardiões, sentinelas cósmicas, e já começam aparecendo associados ao fogo e à proteção de algo sagrado. Avançando na Escritura, encontramos os querubins esculpidos em ouro sobre a Arca da Aliança, no livro de Êxodo, capítulo 25. Eram 2 figuras douradas, com as asas estendidas para o alto, cobrindo o propiciatório. E era exatamente entre os querubins que Deus manifestava a sua presença, falando com Moisés. Ou seja, onde há querubim, há trono. Onde há querubim, há santidade. Mas a descrição mais chocante, a mais detalhada e impressionante, está no livro de Ezequiel. E aqui, eu quero que você preste muita atenção. Ezequiel capítulo 1 nos conta uma visão que o profeta teve à beira do rio Quebar, quando estava exilado na Babilônia.
E ele descreve 4 seres viventes, que depois, no capítulo 10, são identificados claramente como querubins. Vamos à descrição. Cada um tinha 4 rostos: o rosto de homem, o rosto de leão, o rosto de boi e o rosto de águia. Cada um tinha 4 asas, sendo que 2 se uniam às do companheiro, e 2 cobriam o corpo. Seus pés eram retos como pés de bezerro, e brilhavam como bronze polido. Eles tinham mãos de homem debaixo das asas, e o corpo deles, incluindo as rodas que os acompanhavam, estava coberto de olhos, olhos por toda a parte. E não para por aí. Junto com os querubins, Ezequiel viu rodas dentro de rodas, aros altíssimos, também cheios de olhos. Essas rodas se moviam para qualquer direção sem precisar virar, e onde o espírito dos querubins queria ir, as rodas iam junto, porque, segundo o próprio texto, o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Você consegue imaginar essa cena? Não é à toa que Ezequiel caiu com o rosto em terra. Qualquer ser humano cairia. Agora, uma curiosidade teológica importantíssima. Em Ezequiel capítulo 28, muitos estudiosos interpretam que Lúcifer, antes de cair, era um querubim. O texto fala de um querubim ungido que estava no Éden, perfeito em formosura, até que a iniquidade foi achada nele. Se essa interpretação estiver correta, significa que Satanás, em sua origem, pertencia a essa ordem altíssima de seres celestiais. E isso, meu amigo, muda completamente a forma como a gente entende a queda. Agora vamos falar dos serafins. E aqui temos um detalhe fascinante. Os serafins são mencionados explicitamente em apenas uma passagem da Bíblia. Uma única passagem, mas é uma das mais impactantes de toda a Escritura. Isaías, capítulo 6. O profeta Isaías está no templo e tem uma visão direta do trono de Deus. Ele diz: Vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E ao redor desse trono, Isaías vê os serafins. A palavra serafim vem do hebraico saraf, que significa literalmente aquele que arde, ou o ardente. Então, pela própria etimologia, já sabemos que esses seres são associados ao fogo. Eles são chamas vivas diante de Deus. A descrição de Isaías é precisa. Cada serafim tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, porque nem mesmo eles, em sua santidade, podem olhar diretamente para Deus. Com 2 cobriam os pés, sinal de humildade e reverência, e com 2 voavam, cumprindo as ordens do Altíssimo. E o que eles faziam? Eles clamavam um ao outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa tripla proclamação, conhecida como Trisagion, não é por acaso. Na cultura hebraica, repetir uma palavra 3 vezes era a forma máxima de enfatizar. Deus não é apenas santo, ele é santo, santo, santíssimo. E essa é a única qualidade de Deus repetida 3 vezes em toda a Bíblia. Nunca se diz amor, 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 ou justo, 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 mas se diz santo, santo, santo. E o impacto desse louvor era tão grande que os umbrais das portas do templo se moviam, a fumaça enchia a casa. Isaías, ao presenciar aquilo, gritou: Ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Então um dos serafins voou até o profeta, pegou uma brasa ardente do altar com uma tenaz e tocou os lábios de Isaías, purificando-o. Olha que belíssima simbologia. O ser ardente leva o fogo santo para purificar o pecador. Enquanto os querubins são guardiões, os serafins são adoradores. Os querubins protegem a presença de Deus. Os serafins exaltam essa presença. Os querubins estão ao redor do trono. Os serafins estão acima dele. Essa é a diferença fundamental. Mas a hierarquia não para em querubins e serafins. A Bíblia menciona outras ordens, e vale a pena a gente conhecer cada uma delas, mesmo que brevemente.
Em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz que, por Cristo, foram criados tronos, dominações, principados e potestades. Ou seja, existem categorias distintas de seres espirituais, cada uma com sua esfera de autoridade. Os tronos são, segundo a tradição teológica, seres associados à justiça divina, os que executam os decretos do rei. Alguns estudiosos os associam às rodas cheias de olhos que Ezequiel viu, chamadas em hebraico de Ofanim. As dominações, principados e potestades aparecem frequentemente ligadas à estrutura de autoridade no mundo espiritual. Efésios, capítulo 6, nos alerta que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Depois temos os arcanjos, e aqui é interessante, a Bíblia só cita um arcanjo pelo nome, Miguel. Em Judas, versículo 9, ele é chamado explicitamente de o arcanjo Miguel. Gabriel, embora seja um mensageiro de altíssima importância, foi ele quem anunciou o nascimento de João Batista e de Jesus, nunca é chamado diretamente de arcanjo no texto bíblico canônico. Essa titulação veio da tradição. Miguel aparece como o guerreiro celestial, aquele que luta contra o dragão em Apocalipse 12 e que protege o povo de Deus, segundo Daniel 12. E por último, na base dessa hierarquia, estão os anjos propriamente ditos, os mensageiros, os que aparecem para Abraão, para Maria, para os pastores de Belém. São eles que executam as missões mais diretas entre Deus e os homens. Agora você pode estar se perguntando: tá, mas por que eu preciso saber disso? Qual a importância prática de conhecer a hierarquia dos anjos? E eu te respondo: porque entender quem são esses seres é entender a grandeza do Deus que os criou. Se os serafins, seres ardentes de santidade, cobrem o rosto diante de Deus, imagina a reverência que nós deveríamos ter. Se os querubins, guardiões do trono, tremem diante da glória divina, imagina o tamanho do privilégio que é, através de Cristo, podermos nos aproximar desse mesmo trono com confiança, como diz a carta aos Hebreus. A hierarquia dos anjos não é um assunto distante, esotérico, místico. É um espelho que reflete a glória de Deus. Cada ser celestial, do mais humilde mensageiro ao mais flamejante serafim, existe para um único propósito: glorificar o Criador. E nós, seres humanos, fomos criados com um propósito ainda mais surpreendente, porque Deus não enviou seu Filho para morrer pelos anjos caídos. Ele enviou por nós. Hebreus 2 diz que Jesus não tomou a natureza dos anjos, mas tomou a natureza humana. Isso significa que há algo no ser humano, em você, que é precioso aos olhos de Deus, de uma forma que nem os querubins e serafins experimentam. Isso é impressionante. Isso é transformador. Bom, meu amigo, minha amiga, chegamos ao fim deste vídeo. A gente viu que a Bíblia descreve os querubins como guardiões poderosíssimos, com 4 rostos, cheios de olhos, associados ao trono de Deus. Viu que os serafins são seres ardentes, de 6 asas, que proclamam eternamente a santidade do Altíssimo. Viu que existem outras ordens, tronos, dominações, principados, potestades, arcanjos e anjos, cada uma com sua função. E viu principalmente que o Deus que criou tudo isso é digno de toda reverência, todo louvor e toda adoração. Se este vídeo te edificou, faça 3 coisinhas para mim. Deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com alguém que precisa conhecer essa verdade. E ali nos comentários me conta, qual dessas criaturas te impressionou mais, o querubim ou o serafim? Eu leio todos os comentários e adoro conversar com vocês. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.